utsideyurime lokam nakuryam karma chedaham sankarasya cha kartasyam upahanyami praja. Então Krishna disse, ele falou por que ele se engaja na ação, por que ele aceita se colocar dentro da sociedade e cumprir com todos os deveres da posição que ele ocupa. Agora ele vai dizer o que aconteceria se ele não fizesse isso. Ele disse, Utsideyurime lokana kuryam karma chedaham, que se eu não fizesse na kuryam karma, kuryam é um optativo, exprime contingência. Então ele disse, chet aham na kuryam karma, se eu não fizesse a ação, o que ia acontecer? Utsideyurime loka, utsideyur, vem da raiz utsad, utsad quer dizer que degradar. Utsideyur quer dizer que as pessoas, imeloká, essas pessoas, elas, utsideyur, elas se degradariam. Se degradariam de que forma? Elas vendo um mau exemplo, elas vendo uma atividade que é sobre-humana de Krishna, elas vendo uma determinada atitude no próprio Arjuna, no próprio rei Janaka, que para elas seria conveniente adotar em detrimento do dever, elas então adotariam. Elas abandonariam o Dharma. O que a gente tem que entender? Que não se pode falar de yoga sem Dharma. E quando a gente fala de Dharma, a gente está falando de veracidade. A gente está falando de não violência. A gente está falando, basicamente, de ter a conduta correta, ou a conduta mais correta dentre as ações. Pode ser que na sua vida você encontre uma situação, como aconteceu muito dentro do Mahabharata, onde não vai ser uma escolha entre o certo e o errado, mas vai ser a escolha entre o menos errado. Vai ser a escolha entre o que eu faço, onde o outro sofre menos. Não vai ser uma decisão muito clara sobre isso. Mas não importando muito o resultado dela. O que vai importar realmente é a intenção que você teve quando tomou aquela decisão. A motivação que você teve quando se engajou naquela ação. Então, é muito importante que você entenda, você que está assistindo o vídeo, você entenda que não existe yoga sem Dharma. Não existe yoga sem Dharma. Escreve aqui na tela. Não existe yoga sem Dharma. Não existe yoga sem a atitude correta. Você não consegue estar em yoga ao mesmo tempo que fala mal de alguém. Você não consegue estar em yoga quando você pratica um ato de violência desnecessário. Você não consegue estar em yoga quando você inveja. Então é muito importante que você tenha um senso de autorreflexão, um senso de autoanálise perante a todos os movimentos mentais que você tem. Então é muito importante que o que Krishna está falando, que se as pessoas copiam um exemplo pela conveniência em detrimento do Dharma, significa que essas pessoas elas vão alcançar a destruição. Por quê? Porque uma pessoa ela pode não ter yoga, ela pode não estar em yoga, mas ela não pode viver nesse mundo de uma forma agradável, de uma forma pacífica, benéfica, se ela não estiver no Dharma. E o Dharma, sintetizando esse conceito, quer dizer que eu faço para os outros o que aquilo gostaria que me fizesse. Isso é Dharma. É aquilo que eu faço como o meu dever para garantir o direito do outro. Isso é Dharma. É a conduta, é a postura que eu tenho em frente a diferentes ações, diferentes situações. É aquilo que me faz pesar, é aquilo que faz pesar a minha decisão. Então é muito importante que se entenda isso. Dharma ele é o fundamento do yoga. O que você faz dentro do Dharma, a sua atitude dentro do Dharma, é aquilo que você oferece dentro do yoga. Você não pode oferecer em yoga uma coisa que é adharma. Você não pode oferecer a Ishvara, colocar na sua mente de oferecimento uma atitude de inveja, uma atitude de maledicência. Isso não cabe, isso não serve.
dentro do campo do yoga. Isso não vai permitir que você esteja em yoga. Então Krishna diz, se eu não fizesse as ações, o que aconteceria é imelocar. Essas pessoas, Utsideyur, elas alcançariam a destruição, a degradação, porque elas abandonariam o Dharma. Elas abandonariam a ação necessária em nome daquilo que é conveniente. Então ele diz, Sankarasya Chakartasyam Upahanyami Maf Praja. O que vai acontecer é que Aham Sankarasya Chakartasyam é que eu seria o autor de quê? De Sankarasya, de Sankara. Sankara quer dizer confusão. Sankarasya é o genitivo singular. Eu seria o autor de toda a confusão, eu seria a causa de toda a confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas fariam justamente isso que eu acabei de falar. Elas abandonariam a ação adequada em nome daquilo que é o conveniente, tendo como subterfúgio aquilo que eu fiz, aquilo que Krishna fez, seria utilizado por essas pessoas para justificar as suas conveniências. E se isso acontecesse, Krishna diz, então, o Paranyami Maf Praja, é que ele causaria ali a destruição de todas essas pessoas, porque sem Dharma você não consegue viver bem nesse mundo. Mesmo que uma pessoa seja um samsara, e ela quer ser um samsara, aquela pessoa que está trafegando pelo ciclo de nascimentos e mortes, e ela fala, eu quero ser um samsarin, aquele que está dentro do samsara, eu quero ser um samsarin de primeira classe. Eu quero permanecer nesse mundo, mas eu quero extrair desse mundo tudo aquilo que melhor o mundo pode me dar. Então a resposta é, se estabeleça no Dharma. Estabeleça no Dharma, e aí sim o fruto das suas ações grosseiras e sutis vão gerar para você tudo aquilo que é agradável ao corpo, à mente, ao intelecto e a todos os seus sentidos. Mas se nem o Dharma você tem, as pessoas então ficariam sem ter o que oferecer para esse controlador, para Ishvara, para Krishna, então se degradariam. Não existiria harmonia nesse universo, toda a sociedade então se destruiria.